Sejam muito bem-vindas. Vamos falar aqui hoje do capítulo 12 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É o capítulo do... Fala sobre a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Esse é um capítulo que eu diria... é complicado, né? Porque eu falo isso em quase todos. Mas eu diria que esse é, sim, um dos mais importantes, porque ele fala de um tema que eu acredito que ele mexe, na verdade, com 100% das mulheres que têm contato com esse livro. Porque esse livro, ele é um livro extenso, um livro denso, como eu sempre digo, para você ir degustando, um livro para você ler mais de uma vez ao longo da vida, porque cada vez que a gente relê, a gente tem uma percepção diferente, porque cada vez que a gente relê, nós somos mulheres diferentes, em estágios diferentes da vida, então a gente vai tendo uma percepção diferenciada a cada vez. E tem gente, tem mulheres que se conectam mais com um capítulo do que com outros, né? Um capítulo vai mexer com um determinado grupo de mulheres, aí tem outro capítulo que vai mexer com outro grupo, e por aí vai. Só que em relação a esse capítulo especificamente, eu acredito que ele vai sim mexer, mobilizar e conectar com 100% das mulheres, porque ele trata de um assunto que é fundamental na nossa vida, é um assunto que faz parte da nossa vida, mas que, ao mesmo tempo, ele é negligenciado, né? Que é a raiva. Desde sempre, a maioria de nós é educada, né, para conter a raiva, para empurrar para baixo do tapete, né? Segura essa raiva, manda essa raiva embora. Ter raiva é feio, a explosão, a fúria é feio, então a gente é muito desestimulada a extravasar toda a nossa raiva. E a mulher que mostra a sua raiva, que coloca para fora toda essa raiva, que tenta lidar com essa raiva de alguma forma, ela é taxada de louca, de desequilibrada, né? Aos homens, eles têm mais permissão, eu diria, para extravasar quando eles estão com raiva, porque é sempre muito relacionado ao instinto. Isso é da masculinidade. Isso é do instinto do homem. O homem tem essa, eu diria essa palavra mesmo, os homens têm essa permissão para lidar com a raiva, mas a mulher não. A mulher precisa ser calma, precisa ser recatada, precisa falar baixo, né? Uma mulher que tem uma voz um pouco mais imposta, que fala mais alta, ela já não é tão bem vista pela sociedade. Então, tudo que circunda esse assunto raiva acaba sendo bem negligenciado, colocado ali para baixo do tapete, varrido para baixo do tapete e tenta não olhar, não sentir, igual aquela história do Frozen, para quem viu o filme Frozen, né? Que a mãe fala sobre o poder da Elsa. A mãe não, o pai ensina para a Elsa, olha, não olhar, não sentir, não deixar sair sobre o próprio poder dela. Aquilo que ensinam para a Elsa sobre o pai, né? É o pai que ensina isso para a Elsa no filme Frozen sobre o poder dela, é o que nos é ensinado em relação à nossa raiva. E aí o capítulo traz um conto de origem japonesa, e eu vou contar aqui de forma resumida a historinha desse conto. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora lutando na guerra por muitos anos. Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava afinal voltando para casa e cozinhou, fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, 3 tipos de peixe, 3 tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha, belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido, esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado.
No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas, de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra, e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada, só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, disse a curandeira, mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer o único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois eu lhe direi o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas não, ela, mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como sou grata! É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Não sei se eu vou saber pronunciar essa palavra, gente. Arigatou gozaiou, dizia ela, que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer: Obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embrenhou nos contrafortes onde havia rochas semelhantes e grandes pães de forno. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. Arigatou gozaiou entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram Moimbotoque, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguiu subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés frios e molhados, e ela continuava a escalar pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatou Zayo, cantou a mulher, quando a nevasca parou para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para o seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e as plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve, aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora o urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela de lado, desculpa, colocou a tigela do lado de fora e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram no lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância, farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu para dentro da toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora, ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro,
ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas, rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom de sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais, estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la com suas 10 garras suspensas como 10 facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve, e olhou para a mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ter cordilheiras inteiras, vales, rios, aldeias, refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia-lua no seu pescoço? O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria muito fácil de devorar. No entanto, de repente, ele se viu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido e vá embora. Volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca no seu pescoço, e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs as mãos no pescoço com uma mão e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido, e essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Obrigada, urso da meia-lua, muito obrigada. A mulher se inclinou em reverência. O urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e, no entanto, as palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Passou correndo por baixo das árvores, e o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo a montanha por deixar que ela escapasse. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra, atravessou a cidade e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. Olha, olha, consegui, encontrei, conquistei um pelo do urso da meia-lua. Que bom, disse a curandeira. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo, segurou perto da luz, sopesou o longo pelo com uma das mãos, mediu com o dedo e exclamou: é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher. O que a senhora fez? Fique calma, está certo. Tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso? Você lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha, volte, por favor, para sua casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. Essa é a história, né? A história do urso da meia-lua. E aí, ao longo desse capítulo, a doutora Clarissa começa a trazer ali uma interpretação, uma explicação aí simbólica desse conto. Como todo e qualquer conto, né? Quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa partir do princípio de que todos os personagens da história representam uma parte da psique da mulher. Então, a mulher em si, a esposa, é o lado boazinha dela, a curandeira seria a parte da sabedoria, aquela sabedoria interna, sabedoria interior que todas nós temos, só que às vezes a gente não consegue acessar, mas ela está lá. E o urso representa tanto o urso quanto o marido, né? Na verdade, o marido ele representa a raiva, né? Já que é inclusive o tema desse capítulo. O marido representa essa raiva acumulada
essa raiva sem controle, e o urso representa a natureza instintiva da mulher. Então, a gente vai fazendo uma análise, né? Vamos fazer aqui a análise desse conto, partindo do princípio de que cada um desses personagens é uma parte da psique feminina, tá? Aí ela vem dizendo, né? O tema central da história é encontrado em todos os cantos do mundo, é sobre a mulher e a raiva da mulher, né? O fato dela procurar uma solução mágica para lidar com aquela raiva, porque o marido, ali lembrando, o marido representa a raiva. O que que aquela mulher, o lado boazinha dela, o que que aquela mulher quer? Acabar com aquilo. E ela quer acabar com isso como? Uma poção. Ela vai na curandeira pedir uma poção mágica para simplesmente acabar com aquela raiva de uma forma simples, fácil e mágica. É, O conteúdo dessa história, ela diz, né? O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva, mas a mensagem maior trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando com isso o self enfurecido, né? O interno dela. E aí eu marquei aqui uma parte. Ó. A história do urso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe e filósofo chamado Shotoku Taishi, na virada do século VI. Entre outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no mundo externo. Mas, mais do que isso, ele pregou a tolerância para com o ser humano, seja ele. Oh, desculpa, gente, a tolerância para com todo ser humano, todo animal e toda emoção. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo para iluminar lugares que geralmente não vemos. Um uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo, até que, como um ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ele sobe, cai, morre, é liberado como uma nova energia. Quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dissipamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Então é isso, né? A gente é convencida ao longo da vida de que ter raiva é feio. Vamos eliminar a raiva, vamos ignorar a raiva, vamos abafar a raiva. Só que quando você faz isso, essa raiva vai sendo acumulada, 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 e vai chegar um momento que isso vai reverberar no seu corpo físico, né? Ela até traz aqui a questão traz a palavra úlcera, né? Mas é bem isso, porque você vai acumulando, 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 aquilo não é bem digerido dentro de você, e isso vai, a longo prazo, ter que sair, né? Explodir de alguma forma. Pode acontecer um movimento parecido com o de uma panela de pressão, né? Tem um filme antigo, quem for aqui da minha faixa etária vai se lembrar desse filme, que é o filme, ai, um dia de fúria. É isso, um dia de fúria, que é a história de um cara pacato que vai acumulando, né? Provavelmente ele vai acumulando ao longo da vida, inclusive, né? Vários pequenos sapos que ele vai engolindo, pequenas coisas que ele vai guardando, 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 separando a raiva. Tudo bem que aqui a gente está falando de mulher, mas isso pode acontecer com homem também. Vai guardando, 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 até que chega um ponto que aquela panela de pressão já não aguenta mais e aquilo explode. Aí vem a explosão de raiva e muitas vezes, na maioria das vezes, essa raiva, né, que eclode assim, ela vem de uma forma descontrolada. Muitas vezes a mulher, quando tem uma explosão dessa, o ser humano, né, quando tem uma explosão dessa, acaba falando e fazendo coisas que depois acaba se arrependendo, porque acumulou e guardou tanta coisa que quando aquilo explode, aquilo vem de uma vez só, sem controle. E é por isso que a gente não deve
ignorar a raiva, guardar a raiva e fingir que aquilo não aconteceu. A gente precisa aprender a lidar com a raiva, que é exatamente isso que a mulher faz nesse movimento de escalar a montanha e ir lá lidar com o urso. Ela está aprendendo como lidar com essa raiva, que é o marido. É, E aí ela vem falando, né? Em vez de procurar ter um bom comportamento e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 quilômetros, que é quando essa raiva explode, né, de forma descontrolada, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar, para que possamos descobrir o que provocou a sua visita. É você respira fundo, aceita essa raiva, né? Em vez de dizer, eu não, sabe aquela coisa do eu não posso ter raiva é feio? Não, peraí, eu tô com raiva. Então, primeiro ponto, admita, estou com raiva. Tô sentindo raiva. E aí você começar a tentar respirar e entender, tá, tô com raiva por quê? Por que que essa situação ou essa pessoa me trouxe raiva? Por que que isso despertou em mim? O que essa raiva está querendo me mostrar? Isso é conversar com a raiva. A princípio, a raiva age como o marido irado da história. Ela não quer conversa, ela não quer comer, ela só quer ficar ali sentada, vociferando, ou então não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, nosso self mais sábio, né? A nossa sabedoria interior. Nossos melhores recursos para ver além da irritação e da exasperação do ego. A curandeira é sempre aquela que vê longe, é ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da explosão dessa onda emotiva. É, A indignação e irritação que sentimos naturalmente com relação à vida é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para irritá-lo. E isso, né? Ela está falando de traumas, inclusive, da infância, mas isso pode acontecer, coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Se você não aprende a lidar com a raiva, ao longo da vida, ok, que na infância alguém precisa ensinar para a gente porque crianças, né, não têm essa maturidade, mas quando essas situações vão se repetindo ao longo da vida, quanto mais cedo a gente aprende a lidar com essa raiva, a gente aprende a convidar a raiva para esse chá, para conversar e para entender né? Enfim, aprender a lidar com ela, mais cedo a gente vai conseguir dominar, né? Dominar sem necessariamente que, como eu disse, o intuito não é abafar ou acabar com a raiva, mas é aprender a se controlar, né? Respeitar e acolher essa raiva e transmutar essa raiva em algo positivo. Como que a gente transmuta? Transformando a partir do momento em que você compreende de onde ela veio, o que ela quer te mostrar e você extrai algo positivo disso. Esse é o movimento, né? Só que se você não aprende com isso, essa raiva vai se acumulando e cada vez vai ficando menos tolerante às situações e mais suscetível a essas explosões de raiva que, como ela diz, visa incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 metros. É, E nós, mulheres, abrindo um parênteses aqui, quando você coloca nessa equação aí todo o contexto da mulher ao longo dos séculos, né? Todo o contexto de subjugação das mulheres, todo o contexto ancestral, transgeracional, da forma como as mulheres foram tratadas ao longo dos séculos, quantas injustiças foram cometidas com as mulheres, né? Mulheres abusadas, mulheres silenciadas, mulheres que foram mortas, mortas por ousarem falar, mortas por não corresponder às expectativas daquela sociedade, mortas por companheiros. E quando a gente fala de morte por companheiros, a gente está falando de algo extremamente atual. Todos os dias, cerca de 4 mulheres morrem por feminicídio. Então, a violência contra a mulher, os séculos se passaram, as leis evoluíram, mas o comportamento masculino é,
de praticar essas injustiças contra as mulheres, ele ainda permanece. Claro que a gente não vive mais na barbárie, esses comportamentos eles são menos tolerados hoje em dia na nossa sociedade, nós temos leis, né? Muita coisa mudou, mas a gente ainda vê um número enorme de mulheres sendo mortas por homens pelo simples fato de serem mulheres, companheiros que matam no sentido de se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E uma mulher passa por situações como essa, cada mulher dessa que é morta, isso reverbera no nosso campo, no campo do feminino, no inconsciente coletivo. Então, nós temos, sim, muita raiva acumulada. Mesmo que você não perceba, essa raiva está aí dentro de você, como uma herança transgeracional. Se você coloca na equação ainda a questão de vidas passadas, você provavelmente além da herança ancestral de mulheres que vieram antes de você, provavelmente você já foi uma dessas mulheres do passado que foram abusadas, silenciadas e mortas. Então, nós temos sim uma memória ancestral, uma memória coletiva, transgeracional e espiritual de todas as injustiças que foram cometidas contra as mulheres, e isso gera raiva. Só que é uma raiva que está tão interna que muitas vezes a gente até consegue desconfiar que essa raiva está lá dentro. Às vezes ela está tão camuflada que a gente não percebe. Mas às vezes a gente até entende. Sabe aquelas mulheres que parece que estão com raiva do mundo e você não. E se você for olhar para a história daquela mulher, você não entende de onde vem tanta raiva, porque aparentemente não há motivo, é desproporcional e não há motivo para aquela mulher estar com tanta raiva. É porque essa raiva vem daí, de uma herança transgeracional, de uma herança, de uma memória coletiva, espiritual e ancestral desse feminino ferido, dessas mulheres que passaram por todos esses abusos físicos, emocionais, sexuais, abusos de todos os tipos. Então, essa raiva é uma raiva coletiva de nós mulheres. E aprender a acessar essa raiva, acolher essa raiva, chamar ela para tomar um café, entender de onde ela vem. Ok, eu tô com raiva por causa disso. Tá, e agora o que que eu vou fazer sobre isso? Como eu vou. O que que eu vou fazer de diferente na minha vida? Ou para não repetir aquele padrão, ou para mudar determinado comportamento, ajudar a contribuir nessa nossa sociedade para novos padrões serem construídos para as mulheres, para as próximas gerações, né? Porque eu sou mãe de menino e eu quero muito ver um mundo onde a minha filha possa andar livremente pela rua sem ter medo, por exemplo, de ser abusada, em que a minha filha não tenha medo de pegar um Uber. Quantas mulheres hoje acabam sendo assediadas e abusadas dentro de um Uber? Então, assim, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda acontece, e tudo isso gera essa raiva coletiva. Inclusive, tem um momento aqui do livro em que ela fala sobre a raiva coletiva. Eu me adiantei um pouquinho aqui, mas lá na frente ela vai falar sobre a fúria coletiva. A fúria ou raiva coletiva é também uma função natural. Existe o fenômeno da dor grupal, do ferimento grupal. As mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas insistentemente. Em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva. É saudável para que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas novas de fazer mudanças úteis. E é isso que eu falei, da gente começar a mudar o padrão da sociedade. E a gente começa num passo de formiguinha, né? Isso já está sendo feito, mas o resultado é a longo prazo. Mas, por exemplo, eu sou mãe de menina e ensino certos conceitos para minha filha. Mas você, por exemplo, que é mãe de meninos, vocês vão criar os meninos que vão namorar as meninas no futuro. Vocês estão educando meninos para respeitarem mulheres no futuro. Então, todas nós, de uma forma coletiva, podemos cumprir aí o nosso papel para transformar esse mundo, para que o mundo seja um lugar mais seguro para todas as mulheres. É, Aí ela vem falando também, né, sobre a questão que ela chama aqui, ela traz o conceito dos descansos, né? Onde ela traz o exemplo de vários lugares do mundo
em determinadas rodovias, estradas, onde ela fala que se você passar de carro, aqui no Brasil também tem isso em algumas regiões, onde se você vai passar de carro, você vai ver algumas cruzes e homenagens ao longo da estrada, né? Que estão ali simbolizando a morte de pessoas que sofreram acidentes naquelas estradas, coisas que aconteceram naquelas estradas, e as pessoas vão botando ali objetos, normalmente cruzes, para representar ali, fazer uma espécie de homenagem para as pessoas que morreram ali. E aí ela traz essa ideia das cruzes, né, onde ela chama de descansos ou sepulturas, para trazer ali, relembrar, né, a gente, porque isso ela fala logo no início, sobre o quanto o feminino, né, quando a gente está conectado ali com o nosso feminino, a gente consegue observar bem esse movimento da vida, que é da vida, de um ciclo, que é vida, morte e vida. E a gente passa por esse ciclo de vida, morte e vida ao longo da vida inteira. Então, aí ela até fala que em algum momento, não sei aqui em qual página, mas em algum momento ela tem um trecho que ela fala mais ou menos assim, que ao longo da vida, né, por volta dos 20 anos de idade, a mulher já passou por inúmeras mortes, por inúmeros renascimentos, porque esse é o ciclo da vida, e principalmente quando a gente fala aí de feminino ferido, né? É, E aí ela começa a falar sobre a questão do perdão, né? Que a prisão, a prisão, a raiva, ela é uma prisão, né? A raiva ela te aprisiona, porque enquanto você está ali com aquela raiva que você não acolheu, não chamou para o chá, não conversou com essa raiva, não colocou essa raiva, não transmutou essa raiva e liberou essa raiva está ali junto de você. Muitas vezes essa raiva, mesmo que se você que você tente esconder, né, debaixo do tapete, tente fingir que ela não está ali, mas essa raiva, ela, aos pouquinhos, ela vai te consumindo. Essa raiva não transmutada, não elaborada, não liberada, ela é uma raiva que ela vai te consumindo aos poucos, como um veneno. Ela vai te amargurando, ela vai te aprisionando. Por isso que ela diz que a raiva ela é uma prisão, porque você fica ali presa naquele ressentimento. E o ressentimento, como o nome diz, é ressentir. Você fica num ciclo, sentindo e sentindo e sentindo e sentindo. Isso pode, como eu disse, reverberar numa doença no corpo físico, isso pode te colocar num ciclo vicioso ali de ressentimento, onde você não consegue fluir na vida, porque você está presa àqueles sentimentos, àquela dor, porque a raiva ela não faz mal para o outro, ela faz mal para você, ela fica ali presa naquela dor, e você não consegue ter uma vida, como eu disse, uma vida que flui, uma vida de prosperidade, uma vida de bem-estar, uma vida boa, né? Você fica ali presa. E aí ela vem falando sobre a necessidade de você perdoar. E aqui a gente não está falando, porque o cara, vamos supor aqui o exemplo que eu trouxe, né, da violência contra a doméstica, tem que perdoar o cara, não sei o quê. Não é sobre perdoar o cara, dar outra face para apanhar, né? Bateu num lado, dá outra face. Não é sobre isso. É sobre o perdão, ele não tem a ver com o outro. Você não perdoa o outro. O perdão está ligado a você parar de sentir, você se liberar daquela dor que o outro causou a você. Não é sobre você voltar a conviver com uma pessoa que te fez mal. É sobre você parar de sentir a dor daquilo que fizeram para você. Entendem como é diferente? E aí ela fala aqui sobre os 4 estágios do perdão, e ela ainda fala: você pode passar por esses 4 estágios em qualquer ordem, e pode ficar o tempo que você entender que precisa em cada estágio. Mas ela traz aqui uma sugestão do que ela entende como sendo a ordem ideal para você lidar com a raiva. O primeiro estágio, segundo ela, seria deixar passar. Para começar a perdoar, é bom deixar passar um tempo, ou seja, deixar de pensar provisoriamente na pessoa ou no fato.
Não se trata de deixar algo por fazer, mas de tirar férias do assunto. Porque no auge da raiva ali, né, você não consegue, é impensável perdoar, deixar passar. Então, o deixar passar, na verdade, é tipo, eu não vou lidar com isso agora. Eu tô com muita raiva nesse momento, eu não vou lidar com isso agora. Se o fato aconteceu hoje, cara, vai conversar sobre isso, seja com a pessoa ou com você mesmo, no dia seguinte. Deixa para o dia seguinte. Deixa para daqui a um tempo. Não, no auge da raiva, hum, quando tudo está muito exacerbado, não é o momento de pensar nisso. Então, o primeiro estágio, deixa passar. Deixe a questão em paz. Aí ela vai para o segundo estágio, controlar-se. Controlar-se, aí ela entende que é renunciar à punição. A segunda fase é a do controle, especificamente no sentido de se abster de punir, de não pensar no fato nem reagir a ele, seja em termos grandes ou pequenos. É de extrema utilidade prática esse tipo de refreamento. É para você não se arrepender depois, né? Pois ele aglutina a questão no único ponto, em vez de permitir que ela se espalhe por toda parte, porque aí vira, e aí de repente você reage, você vai tentar punir a pessoa que está ali envolvida naquele fato, e você pode falar coisas que não são o que você verdadeiramente sente, está falando ali só na hora da raiva, por exemplo, e você vai magoar outras pessoas, aquilo pode voltar para você e pode gerar uma confusão generalizada, então isso pode crescer mais do que deveria. Então, essa atitude concentra a atenção para a hora em que a pessoa se dirigir aos próximos passos. Não quer dizer que a pessoa deve ficar cega, entorpecida ou que perca a vigilância protetora. Apenas pretende conferir um prazo à situação para ver como isso ajuda. Ela fala da terceira fase, que ela chama de esquecer, que é o mesmo que afastar da memória ou recusar a repisar. Esquecer significa se afastar da lembrança, se recusar a ficar repetindo esse assunto mentalmente. Em outras palavras, deixar de lado, soltar, especialmente da memória. Não quer dizer entorpecer o cérebro. O esquecimento consciente consiste em deixar de lado o acontecimento, não insistir que ele permaneça no primeiro plano, mas permitir que ele seja relegado ao plano de fundo ou que saia do palco. Se distrai com outra coisa. Na verdade, é muito parecida com a primeira fase, que é o do deixar passar, né? Mas é que o deixar passar está mais relacionado ao não pensa nisso, não faça nada agora, se controle, tá ali. É tudo muito parecido, né? Mas o esquecer, tipo, eu não realmente não vou pensar mais nisso. E o último estágio é o que ela chama de propriamente de perdoar. E aí ela fala, né? Existem muitos meios e proporções com os quais se perdoa, seja uma pessoa, uma comunidade, uma nação, uma ofensa. É importante lembrar que o perdão final não é uma capitulação, é uma decisão consciente de deixar de abrigar o ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e da desistência da determinação de retaliar. É você quem decide quando perdoar, e o ritual é ser usado para assinalar esse evento. Então, como eu disse, né, o perdão não é sobre o outro, não é para liberar ninguém, não é para deixar ninguém de boa. O perdão é para a gente. Quando você perdoa o outro, é a gente que se livra daquele sentimento ruim, daquela dor, né, daquele mal que alguém ou um fato causou a gente. E aí ela termina dizendo, como a mulher sabe, respondendo a pergunta, né? Como a mulher sabe que perdoou, você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Tá vendo? Não é que você vai ficar completamente de boa, é que deixa de ser raiva e se transforma numa tristeza. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre de verdade para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em felizes para sempre,
mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo Era uma Vez à sua espera. Então é como se você realmente virasse a página, estivesse pronta para viver novas histórias, é, nova, novos acontecimentos na sua vida, né? Você se libera daquele mal, daquele sofrimento, daquilo que eventualmente te causou raiva lá no início, né? Começou causando raiva, e através desse movimento do perdão, você consegue finalmente transmutar tudo isso, aprender com tudo que aconteceu, você aprende e depois você consegue, inclusive, criar, né? Você ganha barreiras e ganha novas ferramentas para lidar com os desafios da vida de uma forma mais sábia e mais consciente. Então foi isso, gente. Até o próximo vídeo.